Vamos dar abertura agora ao nosso primeiro Fórum de Ciências da Religião em Alagoas. A gente ainda vai ter a palestra hoje do Hugo Alan e do Flávio Veiga, né? Doutorando Hugo Alan e o doutor Flávio Veiga. Bom, Alan, passar a palavra para o Alan agora. Pessoal, a gente chegou a um acordo aqui básico de tentar minimizar as falas das palestras. O Flávio e o Hugo foram muito gentis e solícitos ao meu pedido, né? Porque para a gente não estender demais para todos que estão participando aqui conosco. Bom, professor Hugo Alan Matos, ele é graduado em filosofia, tem graduação em pedagogia também, pós-graduação em filosofia e história contemporânea, tem mestrado em educação pela Universidade Metodista e atualmente é doutorando em filosofia pela Universidade Federal do ABC. O Alan, fica à vontade, é uma honra tê-lo aqui conosco, é uma honra estar prestes a assistir sua palestra mais uma vez, que eu já assisti uma, e quero aqui, então, divulgar, né, fazer lobby da nossa página de YouTube, porque tem lá uma palestra do Hugo Alan todinha para vocês. Vão lá, tem palestra do Hugo Alan, palestra do professor Álvaro, logo teremos mais palestras dos demais pesquisadores, mas eu vou colocar o link aqui para quem quiser acessar depois de hoje a palestra do professor Hugo Alan, possa estar acessando o nosso YouTube. Então, Alan, fique à vontade. Agora está com você. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Primeiro, eu quero pedir a licença, a bênção aí aos mais velhos, mais velhas, às lideranças religiosas que nos antecederam aí. Quero agradecer demais ao Sebastião, Hugo e ao Flávio. É uma honra imensa, né, estar junto com vocês e vamos construindo aí. De acordo, muito além de acordo do que nossas possibilidades permitem, vamos buscando o impossível aí, né? E é isso, né? E a gente vai fazendo o impossível se tornar possível. A gente estava falando nos bastidores, né? E o Hugo, no papel dele hoje de coordenador aqui, preocupado com a fala e tal. Eu falei, gente, depois de uma mesa dessa, né? A minha fala né, não é necessária, não mesmo, assim, né? Eu vou acrescentar bem pouquinho aqui nas reflexões. Todas as falas que me antecederam me representem muito. Quero primeiro aqui também começar com a solidariedade, primeiro a inconformidade, né, de como a gente ainda tem coisas dessas neste país, né, como a Braskem, que não é a primeira, e a gente sabe, infelizmente, que não será a última e que por um bom tempo acontecerão. Né, isso que nos revolta ainda mais, né? Eu milito desde os 14 anos, dentro e fora da Igreja Católica, né? Sim, está difícil, né? Está bem difícil, aliás. E a gente vê que as coisas, né, vêm tomando sempre uma piora, mas, por outro lado, a gente vê também que esse tipo de redes, quais a gente está fazendo aqui, né? Eu vou pedir licença para vocês, que eu já vou começar a partilhar aqui um pouquinho da minha fala, que eu vou usar para disciplinar minha fala aqui, senão eu vou embora, né? Então, e a gente vê também que tem surgido coisas assim absurdas, né? Coisas que a gente, em 2013, quando nós saímos à rua, por exemplo, pelo menos eu estava lá em alguns protestos, principalmente contra as privatizações, etc., nem passava pela nossa cabeça o que viria ainda, né? E foram coisas terríveis, né? E que, infelizmente, estão aí, né? Não foram, elas estão acontecendo, né? O neonazismo cresce numa expressão imensa, né? Teve uma professora, ai, meu Deus, eu acho que a Rafaela, da Unicamp, ela fez um mapeamento dos núcleos neonazistas no Brasil hoje e mapeou mais de 300 núcleos ativos, né? Então, quando que a gente imaginaria isso, né? E, infelizmente, a Rafaela veio a falecer, ela estava se tratando de um câncer e tal, mas logo ao fim da pesquisa se doutorou e veio a falecer com isso, né? E aí também então, um pouquinho disso que eu vou falar, né? Mas eu vou falar especificamente hoje num ponto que a professora Daniela adiantou no vídeo dela, né? Que é a questão da corporeidade, né? Eu quero partir daqui e isso aqui eu vou levar para falar do que a gente tem que falar, né? Se tornou comum em alguns espaços de esquerda, inclusive, de militância que eu frequento e de produção científica, né? De que o público não deve se meter com religião. O espaço público não é para religião, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de ensino religioso, são totalmente contrários, né?
Não, isso não é coisa do espaço público, isso tem que ter em espaço privado, etc. Ora, nós estamos assistindo, né, a nossa história atual e a gente está vendo que a religião ela está no público, né, inevitavelmente. Né? E se a gente não tentar frear isso, não tentar, pelo menos, compreender isso que está acontecendo cientificamente para nos dar elementos para a nossa ação, né, para um país mais democrático, para um país mais solidário, menos injusto, né? Aí eu não vejo saída, né, gente? Então eu quero começar por essa questão, né? Por quê? Porque justamente também foi falado aqui bastante que a religião é política. Não há separação. Toda religião tem a sua dimensão política, né? Você não tem como separar isso. Né? E hoje eu quero falar especificamente aqui um pouquinho do cristianismo, né? A dimensão política do cristianismo, né? Trazendo essa reflexão um pouco para a cultura ocidental, né? Nessa perspectiva do Estado laico. Né? E aí, então, perguntarmos, né? Nós somos um Estado laico? Somos, né? Está lá na Constituição, não está? Mas eu pergunto, como começa a nossa Constituição mesmo? Qual a abertura da nossa Constituição, né? Não é sob a bênção de Deus? E que Deus é esse? É um Deus muito específico, é um Deus cristão, né? Branco, europeu, né? Então, nós somos Estado laico, pero não muito, né? Não muito, né? Então, é um pouquinho disso que eu quero falar hoje. Então, tema Estado laico, o assunto, a dimensão política no cristianismo, né? E, a partir daí, o cristianismo na cultura ocidental, né? E bem rapidamente eu vou fazer isso. Né? Então, essa primeira questão aqui, né? Esse Estado, né? Quão laico ele pode ser? E eu vou resumir muito aqui, gente. Eu poderia falar aqui horas só sobre isso, né? A história da filosofia nos mostra bastante aqui, mas eu vou pegar só o Hegel, Friedrich Hegel. Né? Talvez eu fale um pouquinho do Kant também, enfim, né? Mas para quem não sabe, o Kant, né? o pai, e o pai aqui tem uma expressão muito significativa, do iluminismo, que a gente chamou iluminismo aqui na tradução, mas na verdade o movimento é Aufklärung, é esclarecimento, e não é à toa, é um movimento essencialmente racista. O Kant, ele tem textos onde ele fala que quando se juntam dois negros, deve dispersá-los a pauladas. O Immanuel Kant escreve isso, ele escreve isso e publica isso. Né? O amigo dele, John Locke, tem uma agência de escravização de pessoas africanas. John Locke, pai do liberalismo. Então, gente, né? Quando a gente fala que a gente quer um Estado laico, né, a gente precisa ter noção do que isso significa e do quanto esse Estado moderno, ocidental, está enraizado de um tipo de cristianismo que foi constituído durante milênios. Né? Essa cultura que a gente vê e chama, né, de cultura cristã, né, que hoje ela está bastante forte aqui, né, é de um cristianismo muito específico, né, que vem de uma tradição milenar. A gente pensa dessa forma, querendo ou não, a gente pensa dessa forma. Isso está em todos nós, em todas nós, querendo ou não, mais ou menos. Né? E, pela influência desse cristianismo, né, eu quero mostrar hoje, né, ele tem uma tradição muito marcada, uma tradição de pensamento muito marcada, que é o que a gente chama de cultura ocidental, sem, às vezes, se dar conta disso. Né? Bom, então vamos lá. Isso é uma primeira coisa. Qual cristianismo é esse? É um cristianismo específico. Quando a gente vê figuras como Bolsonaro se dizendo cristãs, e a gente vê bispos da Igreja Católica, que a minha pertença, como eu vi, fazendo arminha com a mão e fazendo campanha para esse sujeito, a gente sabe que esse cristianismo não é o cristianismo do Evangelho. Não é o cristianismo da tradição cristã que deriva do Evangelho. Então, onde surgiu essa desgraceira, né? Então, eu quero falar um pouquinho disso hoje aqui, né? E aí, para falar isso, né, a gente precisa ter a noção de que a cultura, justamente, eu gosto muito de um termo para significar a cultura, que é um termo usado por Paul Ricoeur, um filósofo francês atual, né, contemporâneo. Ele tem um livro muito legal, se puderem ler, quem não leu ainda, A Simbólica do Mal, um livro
absurdamente lindo assim, né? E aí o Paul Ricoeur fala o seguinte: a cultura, a gente pode sintetizá-la como um núcleo ético-mítico. O que é isso? Um conjunto de simbologias e materialidades que expressam a forma de ser de um povo. Então, é a partir desse conceito de cultura aqui que eu quero tratar um pouquinho dessa influência de um certo cristianismo na cultura ocidental até hoje, né? Bom, então, para a gente compreender, né, como uma cultura nasce e ela se impõe e ela pode morrer, quando a gente fala de derrotar o capitalismo, a gente está falando, na verdade, que a gente quer derrotar uma cultura que é a cultura burguesa, que iniciou lá no final da Idade Média, né, na passagem, pelo menos, da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, lá no ano 600 e pouco, quando saíam dos feudos e começavam a se tornar comerciantes e retomar a forma de organização metropolitana ou cidadã, né, a partir do comércio. Então, quando a gente está falando dessa cultura lá marginal, né, de uma burguesia que ainda não tinha esse nome, obviamente, né, mas que foram para as cidades, os burgos, né, a gente está falando do período de marginalidade aqui dessa cultura, né? E aí essa cultura foi se tornando forte o bastante para ela ter um grande período de ascensão, especialmente ali no Renascimento, né? Que ela atingiu condições técnicas e financeiras para começar a se impor como a cultura hegemônica, né? E aí ela chega no seu período clássico, que é o começo da modernidade. Então a gente está falando aqui do século XVII, já vou pular tudo isso aqui, poderia citar aqui bastante coisa, mas não é necessário agora. Então o período clássico é a partir da modernidade. E quando começa especificamente, né? A gente começa filosoficamente, ela começa com René Descartes, em 1632, na publicação do seu livro Discurso do Método, que é onde René Descartes fala o ser humano é um ser que tem uma coisa extensa, ele fala res extensa, se dirigindo ao corpo, né? Mas tem também uma racionalidade, que é o que te define. Percebam esse dualismo, né? De que o corpo é uma coisa extensa, qual inclusive é negativa, né? E a mente, que é o que te define, a racionalidade, que é o que define como ser humano. É aqui que começa a modernidade filosófica, mas antes disso, a gente nunca pode esquecer, e aqui o historiador muito legal chamado Immanuel Wallenstein, ele tem um livro muito bom chamado Teoria do Sistema Mundo, ele fala que a modernidade, historicamente, ela começa em 1492. E para nós essa data é muito cara, não é? Que é quando justamente nós temos a invasão europeia, ao que hoje chamamos de América Latina, e o saque, o genocídio, né? Estima-se que cerca de 70 milhões de pessoas foram dizimadas, mais de 2.000 culturas deixaram de... Sim, gente, quando eu falo esse número, as pessoas falam, nossa, 70 milhões de pessoas? Não está errando. Não, é 70 milhões de pessoas. Mais de 2.000 culturas foram dizimadas, né? 2.000 idiomas, provavelmente, deixaram de existir por causa desse processo de invasão, né? E aqui, o Hugo, só me lembra aí quando faltar 10 minutos, por favor, e depois 5. Beleza, eu aviso com 10 e aviso com 5. Obrigado, cara. Então, né, gente, a modernidade, portanto, né, ela começa em 1492 com essa invasão, historicamente falando, mas filosoficamente a burguesia atinge, né, a sua época clássica do pensamento a partir do século XVII, né, que é quando vem justamente o René Descartes, né, com a questão da ciência, antes dele Francis Bacon, não vamos ser injustos, né, Francis Bacon também, com a questão de uma ciência metodológica que vai dizer agora o que é universalmente a produção do conhecimento científico. É aqui que o pensamento burguês ele toma uma universalidade. Agora, eu digo, a partir da... O Descartes quase que escreve isso literalmente nas meditações metafísicas depois, né? Ele escreve, eu aqui na minha sala de chambre, tomando um vinho, vou fazer uma reflexão com conclusões universais. Quer dizer, então essa coisa aqui extensa, que tem uma mente, eu vou pensar e vou chegar a conceitos universais, né? Depois a gente vai voltar um pouquinho aqui à cristandade medieval, tá? Só para dizer de onde veio exatamente isso. Então, vejam,
É aqui que a burguesia atinge a sua época clássica, quando ela começa a falar, a partir da sua particularidade, que é europeia. Gente, quem que é a Europa na história da humanidade? Quem é a Europa até 1492? Nada. Nada! Nada, Flávio. A Europa não representa nada, nenhuma força política, econômica, nada. Tanto é que Portugal e Espanha chegam, né, aqui porque vão para a África fazer o quê? Desculpa, vão para a África, não, vão para a Índia fazer o quê? Buscar especiarias, está escrito nos livros de história aí, né? Mas o que são especiarias? Tempero, tecido. Eles vão buscar tempero e tecido na Índia, quer dizer o quê? Que não tem isso em Portugal e Espanha. Eles não representam nada. Eles só conseguem, e principalmente, né, Portugal e Espanha só conseguem essa centralidade, primeiro dentro da Europa, porque dentro da Europa eles já eram periferia europeia, né? E aí eles conseguem começar a pagar as dívidas deles internamente, fortalecendo toda a Europa e se fortalecendo às custas da América Latina, né? E depois do processo de escravidão negro, porque também negro africano, porque também sem isso não deveria. E aí, quando a gente pensa hoje em escravização, a gente pensa, o negro, mas na história toda, quando houve escravização, não foi do negro. Essa coisa começa justamente com a burguesia escravizando a África. Por quê? Porque o Hegel, voto nele, diz que a evolução da história se deu justamente do leste para o oeste, e, portanto, a Europa seria a cultura mais evoluída que já existiu. E não existirá outra melhor depois. Portanto, a Europa tem o direito de se impor às culturas menores. Agora, isso não é novo, gente. Lá, eu estou indo e voltando, gente, eu gosto disso porque parece um, né? E aí me desculpe se não estiver acompanhando, depois assiste a gravação e eu tento debater aqui depois, responder dúvidas, enfim, a gente vai dialogando. Eu quero privilegiar o diálogo sobre tudo e por isso que eu estou indo e voltando para conseguir dar conta do mínimo. E aí, essa coisa não é nova de dizer Europa tal. Por quê? Alguém aqui já ouviu falar do debate de Valladolid, ou a controvérsia de Valladolid? Foi o quê? Foi o Papa, esqueci o nome dele agora, não interessa, ele propôs um debate jurídico onde iriam debater os dois grandes juristas da igreja, por um lado, Juan Guinness de Sepúlveda, e por outro lado, Bartolomé de las Casas, que era bispo no México, não por acaso Oaxaca, onde hoje está o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que tem toda uma história ali, mas não vamos entrar nisso, né? E aí esses dois juristas da igreja iam debater o quê? Se os povos encontrados aqui tinham o status jurídico de humanidade ou não. Sim, eles debateram sobre isso, né? E esse debate durou cerca de 3 anos. E qual foi o resultado? Não teve resultado, né? O Juan Guinness de Sepúlveda, trazendo toda essa tradição desde a Grécia Antiga, que vem de Aristóteles, dizendo que o mais forte deve se impor sobre o mais fraco, e se o mais fraco não aceitar a imposição, deve ser dizimado, e que isso é legítimo, né? Então, vem desde Aristóteles, passando aí por toda a cristandade, e aí eles retomam isso, e nós estamos falando aqui do debate de Valladolid. Me desculpe, eu esqueci a data agora, eu sabia, mas aqui 1501, mais ou menos, até 1503, tá? Se não for isso, é um pouco isso, né? Então, por que eles querem saber isso? Porque justamente começa-se uma consciência ética dentro do próprio interior da igreja, dizendo, olha, a gente não pode fazer isso. Quem nunca leu um livro de Bartolomé de las Casas, pega algum para ler, a brevíssima relação da destruição das Índias Ocidentais, é muito legal, por favor, entendam aqui, né? Por quê? Porque ele não deixa dúvida, ele narra sessões de dizimação e estupros coletivos às mulheres indígenas. Ele fala isso aqui, gente, a gente não pode apoiar esse tipo de coisa, né? E ele vai o debate todo falando, claro, é óbvio que é ser humano, mas não adianta. Ele e o Juan Guinness de Sepúlveda impõem discurso, enfim, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Essa racionalidade, no seu período clássico, teve um debate ético, jurídico, para dizer quem é ser humano e quem não é.
E isso está, gente, na própria ideia de humanismo da cultura burguesa. Se a gente pegar quem escreveu a primeira declaração do direito dos homens, e aqui tem uma conotação muito forte, a gente vai se surpreender, porque foi justamente John Locke, pai do liberalismo, aquele que eu falei que tem agência de escravização. Né? E aí, logo depois, as feministas escreveram a primeira Declaração Mundial dos Direitos das Mulheres, né? Enfim, mas para dizer, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Essa cultura que veio desde a Grécia Antiga, passando por Roma, e chegou a nós via imposição cultural, né? E aqui eu já vou adiantando mais um pouquinho, né? Ela nos passa numa perspectiva que às vezes a gente não percebe a gravidade disso, do quanto tempo isso foi sendo construído e o quanto até hoje cada uma de nós somos perpassados por isso e sequer percebemos, né? Eu gosto muito do discurso sobre a servidão voluntária. Não é esse não, cara. Do Aimé Césaire, me ajudem aqui. Eu estou focado aqui, me veio isso agora. Aimé Césaire, o discurso contra o colonialismo, uma coisa assim, discurso contra o colonialismo. O Aimé Césaire vai dizer abertamente isso. Ele fala, esse pensamento burguês, que hoje nós chamamos de humanismo, é o mesmo que está dizendo que os negros não são seres humanos. São esses que fizeram essa declaração aí que vocês estão dizendo. Por quê, gente? Isso é muito importante a gente pensar. Porque isso foi pensado desde a particularidade europeia como se fosse universal. Eles partem da noção que eles têm de ser humano, da noção que eles têm de cultura, para dizer o que todo mundo deve ser. E é isso, e a aceitação disso, e a imposição disso, que fez justamente a globalização, né? Então, se impondo pela força e muitas culturas se submetendo a isso, dizendo de fato. E hoje, gente, a nossa universidade, a nossa produção científica, o nosso sistema escolar, ele é totalmente burguês. A nossa forma de pensar é hegemonicamente burguês. Ainda bem hoje a gente... 10 minutos. Obrigado. Ainda bem hoje a gente está encontrando dissidências disso com decolonialismo e com as mulheres se impondo, as populações LGBTQIA+, né, trazendo as suas alteridades, né, e mostrando e afirmando as suas alteridades e se impondo, né, e dizendo, olha, não é isso que é ser humano, eu não estou representada nisso aí. Vamos dialogar aqui? Né? Mas isso só foi possível a partir da segunda metade do século XX, porque até a metade do século XX isso era afirmado radicalmente como verdade e aceito universalmente pela maioria das pessoas, obviamente, imposto, né? Então, veja, e aí eu não vou retomar muito disso, para isso a gente precisa falar um pouquinho, né? Essa dimensão política, então, da religião, esse contexto foi mais importante do que isso aqui agora, porque isso aqui já é de domínio de muita gente, porque a gente está sofrendo isso agora. Então, vou passar por isso, né? A questão política... uma coisa que é importante aqui, então, a questão política da religião cristã, né, que vem da Bíblia, e aí só essa religião cristã que eu concebo como religião cristã de fato, a outra eu concebo como cristandade, que foi inventada pelo Império Romano, aquele que matava os cristãos e depois configurou a partir da patrística, né, período da primeira filosofia da igreja medieval. A patrística configurou um cristianismo europeu embranquiçado, isso a gente está falando do século II, tá? Um cristianismo europeu embranquiçado, que não tem mais quase nada a ver com aquele primeiro cristianismo bíblico, para poder se impor, né? Impor essa religião como a religião oficial do Império. E até hoje a gente tem resquícios do Império Romano entre nós, sabemos disso. Que é uma religião que veio se configurando aqui. Agora, o que é importante? Eu falei que ia falar um pouquinho de corporeidade também, né? O que é importante aqui, né? Dessa religião cristã aqui, né? O importante é que essa cristandade, ela assume como corporeidade a noção de corpo dos gregos, né? Olha só que legal. E aí depois eu volto aqui de novo, né? Só para a gente ver aqui.
né? Não era para eu falar tudo isso que eu estou passando aqui no slide mesmo, tá, gente? Isso aqui era para a gente ir selecionando de acordo com a fala. Então, olha só, Paulo de Tarso, por exemplo, ele que é um grego e conhece a filosofia grega, ele faz todo um rebolado ali para fazer o quê? Encontrar equivalentes hebraicos para os conceitos gregos que estão sendo utilizados pela igreja que já está ali se tornando grega, né? Então, por exemplo, o pneuma, quando a gente encontra lá, né, que tem a ver com o aspecto espiritual, divino do ser humano, né, ele vai pegar a palavra ruá e não outra. Né? Por quê? Porque é a mais equivalente no hebraico para isso. Né? Ele fez todo um jogo ali, então, que a gente não precisa ficar falando agora, né? Ele fez todo um jogo ali, então, para poder impedir que esse contato com os gregos e romanos transformasse a religião cristã com que ela não era. E foi justamente isso que aconteceu depois, né? Justamente isso que aconteceu depois, vindo com a tradição. Gente, o corpo para o grego, e a gente vê isso com Platão, o orfismo anterior de Platão, o corpo para o grego é uma maldição. A alma cai no corpo condenada a passar por uma experiência de ascese do espírito até chegar à contemplação das ideias. Isso está ainda em Aristóteles. Né? E toda a filosofia grega vai falar isso, e até hoje a gente tem isso. Né? O corpo não presta, porque afinal nós estamos só de passagem aqui. E se eu penso assim, o que é eliminar um povo, né? Uma cultura, para poder impor as minhas verdades que vêm do espírito? O que eu estou querendo mostrar aqui? Eu estou falando de um aspecto cultural apenas, que é só a noção de corporeidade, o quanto ela influencia na política ainda hoje, e que ela veio sendo colocada em toda aquela história que eu falei. Né? E aí, gente, teria muito mais coisa aqui, vocês viram que eu passei, e eu quero privilegiar o debate aqui, eu quero privilegiar o diálogo. Muito obrigado pela atenção de vocês, e estamos juntos. Deixa eu voltar aqui. Professor Flávio Veiga, vai se preparando aí. Hugo, parabéns pela palestra. Muito boa sua análise. Espero que todos estejam desfrutando da sua sapiência. Flávio, está por aí? Está aí, né? Professor Flávio Veiga, doutor em Ciência da Religião, um dos mais novos doutores do Brasil. Flávio doutorou-se agora, há pouco tempo, junto com o Fábio Salles, nossos parabéns, que também vai estar como mediador nesse nosso primeiro fórum, mas no segundo fórum, que a gente espera contar com a presença de todos vocês e todas vocês que estão participando agora, estejam conosco também. O Fábio vai ser palestrante no próximo. Bom, Flávio, doutor em Ciência da Religião, mestre em Ciência da Religião, docente de História do Instituto Federal de Alagoas. Flávio é graduado em História pela Universidade Federal de Alagoas, integrante do NERES, né, vice-líder do nosso grupo de pesquisa, e com muito orgulho que nós estamos apresentando esse nosso amigo, sobretudo, Flávio Veiga, para poder iniciar sua palestra. Flávio, fica à vontade, boa palestra. Ó, só um avisinho, eu coloquei a lista de frequência aqui, não saiam sem preencher, não. Tem só uma perguntinha que a gente colocou, que estava no DOIT, lá onde vocês fizeram inscrição, só que a gente teve um problema lá, por algum motivo não teve a múltipla escolha. Eu devo ter errado. Mas aí a gente vai saber mais ou menos os que responderem agora no formulário. Só uma pergunta de múltipla escolha e depois colocar nome e e-mail para a gente garantir o certificado ao fim do nosso fórum, né? Do nosso primeiro fórum. Flávio, a palavra está com você. O Flávio, tua mãozinha está levantada desde... Aí, obrigado. Desculpa. Posso começar, não é? Fica à vontade. Posso fazer como eu fiz com o Hugo, Flávio? Quando faltar 10, eu aviso. E 5. Beleza, por favor. Beleza. Agradecido. Primeiro, agradecer as suas generosas palavras. Eu não sou muito, como é que se diz, dos títulos. Eu tenho a consciência que a academia ela é um espaço por excelência de reprodução, né, burguesa, e se faz necessária, claro. Então, nós temos que
estarmos ocupando esses espaços. Então, isso me contempla ser apresentado como professor de História, e muito obrigado pela deferência, Hugo, pelo carinho, pela amizade, pela trajetória. O Hugo Alan fez uma fala brilhante. Eu ia apresentar para vocês também um slide, porque eu sempre penso que a projeção das imagens nos ajuda a ter uma compreensão do que está falando, do que se está apresentando. Estou com um problema no meu computador e não estou conseguindo mandar para um dos colegas projetar. Eu parto da minha apresentação, inicio ela a partir de um contexto histórico do tempo presente. E quando a gente fala de religião e política, a nossa pesquisa, ela se fundamenta, portanto, no processo da chegada das religiões, das igrejas pentecostais, a partir de 1903, no Brasil, e das igrejas, a Assembleia de Deus, principalmente, e dessas igrejas que vão ampliando a sua presença de modo mais destacado a partir da década de 70 e 80, quando ocupa cada vez mais o espaço, as disputas no campo religioso brasileiro, né? Quando o querido Hugo Alan faz essa contextualização do mundo moderno, do humanismo, do Estado laico, ela, como é que se diz, corresponde também a muito do que a minha pesquisa se assenta. Que esse projeto de sociedade, né, de um Estado, a partir da Reforma Protestante, e com o Iluminismo, com esse movimento de separação da Igreja do Estado, mas que a própria Reforma Protestante, ela também tem as suas vestes de legitimação, mesmo com o distanciamento do Estado, em tese, né, da teoria do direito divino, mas ela se reveste de um projeto econômico, de um horizonte em que a própria mensagem, essa religião institucionalizada, essa instituição igreja, na perspectiva do anglicanismo, do calvinismo e do luteranismo, que legitima, então, essa missão civilizatória, entre aspas, e bote aspas nisso, da Europa, quando chega nas Américas, da América do Norte à América do Sul, e com essa missão civilizatória que faz todas as devastações de vidas e de culturas por onde chega. E, nesse contexto, o capitalismo se assenta. Então, por mais que é reivindicado, então, uma sociedade humanista, uma sociedade laica, o Estado laico, e é um movimento legítimo e necessário, mas a gente percebe que os modelos de Estado e de sociedade, sobretudo no Ocidente, ele está imbricado desses interesses em que o capitalismo se assenta de um formato e de uma modalidade do pensamento cristão, da moral judaico-cristã, que favorece os próprios interesses desse capital e desses capitalistas, por assim dizer. Voltando, então, para a minha fala, e como isso engendra no Brasil, nós todos sabemos da formação histórica, da colonização, da Igreja Católica, do regime do padroado, onde os sacerdotes eram os funcionários do Estado, né? E de como as freguesias, de como, ao redor das igrejas, paróquias, os núcleos urbanos se formou, se constituiu a sociedade brasileira. Nós vamos, então, tendo consciência desse processo de formação histórica, entender como a chegada dos pentecostais com a Congregação Cristã do Brasil, com a Assembleia de Deus, a partir de 1910, 1911, e a partir da década de 1950, com os missionários norte-americanos, com a Cruzada Nacional de Evangelização. Então, isso cada vez mais, a partir da proclamação da República no Brasil, vai se haver, então, uma disputa da Igreja Católica com esses novos formatos. Mas, a seguir, a partir da década de 50, vem, então, aqui a Cruzada Nacional de Evangelização, evangelizando as massas, como o primeiro fenômeno de comunicação
que aqui nós podemos dizer que seria o embrião do espaço público. Então, a igreja, a palavra, ela não se limita apenas ao templo, às paredes do templo, mas agora já se inaugura de forma, vamos dizer assim, massiva a era do rádio, né? Então, em 1950, essas igrejas, o Ministério Cristo Vive, a Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, a Igreja União Evangélica Pentecostal, a Deus é Amor, a Igreja Luz do Calvário, a Maranata, a Presbiteriana Pentecostal e, sobretudo, mais adiante, a Universal do Reino de Deus, que inaugura o teleevangelismo. Então, é a partir da TV, primeiro com as rádios e depois com a TV, que se massifica essa mensagem, essa leitura, e por isso que a fala da professora Irineia foi muito rica e necessária, quando ela disse, para entendermos a religião, para entendermos esse fenômeno, nós temos que olhar para o capitalismo. Então, de como as igrejas, a partir de conjunturas históricas e de transformações do capital e das estratégias de porta-voz desse capital, essa mensagem das igrejas, elas saem para além do templo e ocupam o espaço público, no rádio, na TV, nas praças. É claro que esse movimento pentecostal ele vai provocar uma reação da Igreja Católica com o surgimento da renovação carismática católica. Esse surgimento da renovação carismática católica se dá porque há uma terceira geração de maior destaque e de penetração na sociedade brasileira. Na década de 70, a Igreja Universal do Reino de Deus, liderada por Edir Macedo, na década de 80, a Igreja Internacional da Graça de Deus, liderada pelo R.R. Soares, e mais adiante a Igreja Renascer, em 86, a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, em 1992, o Ministério da Restauração, também na década de 90 do século XX, a Igreja Mundial do Poder de Deus, com o Valdomiro Santiago, em 1998, que inclusive é uma dissidência da R.R. Soares. Então, e a Igreja Plenitude do Trono, em 2006. Esse conjunto dessas religiões pentecostais, elas ocupam, então, o espaço público, e se essa disputa por almas, que antes se tinham uma compreensão de que a disputa não era para esse mundo, mas para o outro mundo, para o paraíso. Então, há uma reinterpretação no mundo pentecostal de disputa por pessoas, né? Por consciências. E essas disputas passam para além de uma compreensão do mundo espiritual para o mundo do aqui e agora. Né? De uma interpretação teológica, a partir da teologia da prosperidade, de que essa interpretação desse Filho de Deus, Deus é o Criador e eu sou criatura, então, nesse meu calvário, nesse meu sofrimento, eu não tenho que me conformar, portanto, com essas angústias, com esses dilemas, com a pobreza, com a miséria, e pensar que tudo isso é um sacrifício, e que esse sacrifício, no dia do juízo do final, eu vou ser recompensado. Então, há, portanto, uma interpretação de uma ação das igrejas em que, ora, você está aqui nessa terra como filho de Deus, com o seu sacrifício, com a sua perseverança e com o trabalho, né, com o trabalho abençoado, com a missão sagrada do trabalho, do seu esforço individual, você merece, portanto, ser recompensado e o prêmio de uma vida de bonança, de uma vida de recompensas. É claro que esse discurso pentecostal da Igreja Universal do Reino de Deus, e que agora, no século XXI, e sobretudo com o bolsonarismo, há outras igrejas do protestantismo histórico, inclusive, mas também dentro da Igreja Católica, segmentos do neoconservadorismo católico, do esforço individual, do trabalho individual, do sacrifício do indivíduo, ele casa perfeitamente com o discurso neoliberal, com esses ideais liberais.
de um discurso em que se defende as liberdades individuais, defende o esforço individual, mas que coloca nas costas do indivíduo esse sacrifício, essa luta pela sobrevivência e esse trabalho árduo para que ele possa ter a sua recompensa, não na outra vida, mas no caso da teologia da prosperidade iniciada pela Igreja Universal do Reino de Deus de Edir Macedo, ela vai ganhar muitos adeptos porque ela entra na periferia, e numa periferia das grandes cidades, total ausência um projeto de país neoliberal, com políticas neoliberais, desde o governo Collor, como é que eu posso dizer? Na era Fernando Henrique Cardoso, que foi ainda mais colocado como projeto, né, de diminuição do papel do Estado, então, o assistencialismo, a atuação dos pastores, o discurso desse indivíduo de que ele vai oferecer o dízimo e a sua vida de consagração, e a sua vida comprometida com a fé, com a moral, com os bons costumes, e esse dízimo ele vai ser recompensado. Isso cai perfeitamente como um discurso ideal e como um discurso importante para essas pessoas que estão ali num sofrimento muito grande, uma realidade econômica e social terrível. Na perspectiva católica, aparentemente, ainda na década de 70, 80 e 90, isso é bem menos assim. Aparentemente, bem menos, essa interpretação. Mas dentro da renovação carismática católica, que tem uma estética, como também nas celebrações pentecostais, sobretudo neopentecostais, uma estética da música, da dança muito forte, e a gente pensa, no primeiro momento, assim, no pensamento leigo, pelo menos eu estou falando de mim, quando eu fiz parte da renovação carismática católica, que igreja moderna, que igreja renovada, que igreja... ela é moderna na estética, numa estética de um empresariamento. Por isso que temos um estudioso, Fábio Pi, que ele estuda o cristofascismo, inclusive ele tem uma obra sobre o cristofascismo no Brasil, que ele conceitua como as corporações, as grandes corporações. Então, como você tem uma estética nesses rituais, nessas celebrações, nesses discursos e nesses conteúdos. Mas, para além da estética, tem um perfil muito conservador. Um perfil de conservar o modelo de família heteronormativa, o modelo de família voltada para normatizar as famílias nuclear, e um modelo, como é que se diz, branco, elitista, e de uma visão, de uma teologia autoritária e de uma cosmovisão da moral judaico-cristã. Então, a gente percebe como isso é colocado como esse projeto e como isso casa com os interesses do capital. Quando a gente percebe que no início dos anos 2000, nos governos Lula e Dilma, há uma aproximação, inclusive em ministérios, no governo, com essas igrejas, aí a gente percebe que as coisas mudam de patamar, que já vinham acontecendo, e que isso já tinha se manifestado, inclusive, na Constituinte de 88. Então, esses espaços públicos não estavam mais na rádio, não estavam mais na TV, não estavam mais nas praças para ganhar as almas dos irmãos, mas estão ocupando outros espaços, como as cadeias, os presídios, as suas famílias, mas, sobretudo, especialmente, os espaços institucionais de poder. Então, de como isso é reivindicado e de como isso é colocado em prática, esse projeto, inclusive com um partido político fundado e com forte domínio da Igreja Universal do Reino de Deus e da Assembleia de Deus de Silas Malafaia. São os nomes mais fortes, né? Nos governos do PT, com as suas contradições, mas houve avanços na economia e houve avanços nas políticas sociais. E essas igrejas cresceram de forma, assim, espantosa. O censo ainda está para ser anunciado, né, o último, mas a gente percebe que no último censo de 2010, o número de católicos caiu significativamente
e o número de evangélicos cresceram com as projeções do Instituto Datafolha, que isso em projeções, que em 2030 o número de evangélicos, o mundo evangélico é plural, são vários segmentos, eles ultrapassariam o número de católicos, né, no Brasil. Então, nós percebe, portanto, que há, nessa sociedade do espetáculo da fé, uma disputa muito forte com a introdução das redes de TV, com os canais de TV e com as comunidades, né? No caso da Igreja Católica, uma reação muito forte com a comunidade Canção Nova e a TV Canção Nova, liderado por Jonas Abib e por a sua cofundadora Luzia Santiago. O padre Jonas Abib faleceu, né? A Rede Vida, a TV Aparecida, a outra TV e lá de Goiás, do Santuário, que agora me deu um branco no nome, daqui a pouco eu lembro, que também faz esse trabalho de evangelização, e as igrejas evangélicas, que, para além dos seus canais de TV próprio, comprando espaço nas mídias comerciais. Então, a gente percebe, portanto, que essa caminhada das igrejas evangélicas e dessa leitura que elas fazem dos textos sagrados e de como, sobretudo, essas lideranças, elas passaram, portanto, a fazer uma leitura em que o indivíduo, as pessoas mais humildes e mais pobres, que estão ali desamparadas, que estão ali sem uma política pública eficiente e sem as oportunidades que poderiam ter sido dadas, elas, portanto, são levadas a acreditar e, de fato, há uma aproximação muito forte desses pastores na vida dessas pessoas, o que o poder público não chega, em que é o seu sacrifício individual, que é o sacrifício da fé, que é essa perseverança, que é esse acreditar, que é esse sacrifício para além das suas forças que é necessário, porque isso é sagrado, porque isso purifica e por isso é um testemunho de fé. E que, portanto, nesse processo, então, um governo em que coloca como responsabilidade individual, do protagonismo individual, entre aspas, do empreendedorismo, dos seus sacrifícios pessoais, isso vai se tornando comum. E a gente vai percebendo, portanto, que vai penetrando nas mentalidades e na cabeça das pessoas, que das periferias, das grandes massas, que é natural esse trabalho, esse sacrifício, essa luta. Então, passa-se a ter um julgamento moral a partir do aspecto da corrupção, dos desvios de uma conduta, do pecado, do que é sujo. Então, a política, a classe política, a esquerda, passa, portanto, a ser demonizada por essa perspectiva moral. Não há, portanto, um espaço de uma visão, de uma compreensão para as contradições do sistema capitalista, para as suas graves contradições estruturais do sistema capitalista. E que essas contradições, portanto, que estão em curso e que estão sendo modificadas por várias questões, desde a crise do capital em 2008, iniciada nos Estados Unidos, as guerras, as mudanças climáticas, as migrações, todo esse conjunto de esgotamentos de matéria-prima, do empobrecimento de grandes regiões de exploração. Então, o capitalismo, ele mais uma vez se metamorfoseia, né, vai se metamorfosear, uma metamorfose, a partir dos aplicativos, a partir das grandes corporações tecnológicas, das big techs, a partir de uma estratégia em que o Estado, enquanto instituição, também passa a ser demonizado. E aí abre-se espaço para as extremas-direitas. A extrema-direita que vai, portanto, atacar esse Estado, essa instituição do Estado e a classe política, né? A classe política tradicional, né? Essa extrema-direita vem com um discurso que nós não podemos considerar da extrema-direita que eles são conservadores. É um falso conservadorismo, né? Eles vão, então, fazer uma crítica desmantelando a institucionalidade do Estado, a institucionalidade da ciência, a institucionalidade da escola, da universidade, e eles vão reivindicar
a partir de uma estratégia de colocar a religião, sobretudo os discursos de teologias autoritárias, de teologias da prosperidade, como uma estratégia para ganhar a mente das pessoas, com um discurso moralista, simplista, e um discurso muito raso. Magali Cunha, uma pesquisadora do ISER, no Rio de Janeiro, ela nos diz... Flávio, 10 minutos, viu? Só para avisar. Obrigado. Ela nos diz, portanto, que a religião e a mídia é um fenômeno incontornável, em crescimento no Brasil, e que é fundamental para compreender o processo do fenômeno religioso, esse processo de produção da programação religiosa, da presença de grupos, de igrejas católicas e evangélicas, desses empreendedores do pensamento, ela assim diz, dos canais de TV, as emissoras de rádio, mas nas redes sociais, isso é um processo que não tem volta. É um avanço do empreendimento de igrejas e organizações cristãs que representam, para além de interesses da evangelização, interesses muito característicos e próprios, interesses, portanto, que se imbricam com esse novo formato, né, da extrema-direita e da classe, sobretudo, dos financistas, os financeiros, dos mercados, né, os grandes conglomerados, em que quanto mais eu individualizo, quanto mais eu quebro essa compreensão de grupo, de comunidade, de classe, então é importante porque eu vou fazendo uma disputa de narrativa e eu vou colocando como inimigo, como aquele que é demonizado, o Estado enquanto poder público, a democracia enquanto instituição e o papel, portanto, de políticas públicas ao conjunto da população. Então, é colocado aí esse protagonismo do indivíduo e levando, portanto, uma interpretação de que a atuação da classe política, do estabelecimento, ela é, portanto, demonizada. E aí vem, agora, para um recorte mais atual, de como o bolsonarismo ele surfa nesse contexto. De quando grandes lideranças das corporações evangélicas e alguns segmentos, como é que se diz, do catolicismo, eles apoiam Bolsonaro. Diante de uma conjuntura que Manuel Castells, sociólogo, ele vai dizer que há uma ruptura da democracia liberal. Essa democracia ela entra em crise e ela não tem mais legitimidade para representar a sociedade. Ora, se nós temos um projeto liberal, aquele Estado, né, aquelas liberdades individuais, que até o Hugo falou, do John Locke, do que disse e do que defendia, né? Esse projeto liberal, ele é uma farsa, porque assim, ele é uma promessa que inclui todos, que a sociedade vai desenvolver, que a economia vai desenvolver, que todos terão oportunidades, mas que na prática isso não acontece. Então, diante dessa crise do capitalismo, dessas crises ecológicas, dessas crises humanitárias, das crises migratórias, das crises climáticas, há, portanto, uma grave crise de representatividade política. Nessa crise de representatividade política, se projeta, então, os extremos, se projeta, então, os salvadores da pátria. E nós, então, testemunhamos Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro aqui no Brasil, outras lideranças, como da Hungria, nas Filipinas, na Turquia. Então, algumas semelhanças de governos que foram eleitos, mas que por dentro da democracia, e no 5 caso... minutos, Flávio. Tá, eu vou me situar aqui no Brasil e Estados Unidos, porque há uma comunicação muito forte no projeto judaico-cristão de limpar, de esterilizar a classe política em nome dessa moral judaico-cristã, porque todos os problemas estão, portanto, nas questões morais. Não há uma disposição, de forma alguma, para se compreender e se estudar as contradições dessas crises. Finalizo, portanto, pontuando as frentes parlamentares católica e evangélica, instituídas no Congresso Nacional,
E dentro disso, algumas lideranças, como Edir Macedo, André Valadão, R.R. Soares, Silas Malafaia, Ana Paula Valadão, Valdomiro Santiago, o pastor David Leonardo, o pastor Marco Feliciano, e o pastor, o bispo e a bispa Estevam Hernandes e Sônia Hernandes, com milhões de seguidores nas mídias, influenciando nas eleições de 2018 e 2022. Pelo lado católico, o padre Jonas Habib, o padre Reginaldo Manzotti, a Cris Tonieto, o padre Paulo Ricardo, Eros Biondini, ligado à Renovação Carismática Católica, e Bernardo Custer, todos com números de milhões de seguidores. O padre Paulo Ricardo, um armamentista, olavista, com discursos em que condenam e demoniza a classe política e o Estado, o próprio papel do Estado, né, da democracia. Como agenda pública desses segmentos, eles vão, então, levar em consideração e colocar na mentalidade das pessoas a família tradicional, a questão da identidade de gênero, o armamentismo, o Estatuto do Nascituro, com a questão complexa do aborto, o negacionismo, o empreendedorismo como missão, a teologia da prosperidade, o coach de espiritualidade, o homeschooling, os influências religiosos, a perseguição às comunidades LGBT e uma agenda, portanto, conservadora. Essa agenda conservadora que começa com essas corporações religiosas, evangélicas e também representantes do catolicismo, que a gente percebe um desenho da crise da democracia liberal, no caso do Brasil, a partir do impeachment de Dilma Rousseff, com a chegada da direita do projeto da Ponte do Futuro de Michel Temer, sem futuro nenhum, depois com a chegada ao poder do bolsonarismo, com essa agenda do conservadorismo, do neopentecostalismo evangélico, do negacionismo, de como se deu na pandemia, e de todas essas questões que eu falei para vocês. Em 2010, os católicos, né? Aqui em 2000, era a projeção de 2000 era mais de 60%, em 2010 é mais de 50%, enquanto que os evangélicos, que eram 20%, chegavam a quase 30% nas projeções do campo religioso brasileiro. Então, a gente percebe, portanto, e aí depois nos debates, eu já finalizo com algumas indicações de leitura, como do João César de Castro, que ele vai falar dessa retórica do ódio, de como esse discurso bolsonarista ele se utiliza dos valores cristãos, judaicos cristãos, e movimenta a sociedade, do século do populismo de Rosa Valon, quando ele fala de líderes populistas, e de Fábio Pi, da pandemia cristofascista, de como ele traz uma compreensão das corporações evangélicas, de algumas lideranças católicas, que se utiliza do nome de Deus e de Cristo, porém, na perspectiva da perseguição, da condenação e do ódio, né? Do ódio em nome de Deus. Então, esses são alguns apontamentos da minha pesquisa. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, estamos à disposição para debater. Obrigado. Obrigado, Flávio. Parabéns pela palestra. Espero que todos tenham aprendido bastante com sua fala, né, com as suas reflexões. Bom, pessoal, a gente vai abrir aqui para 2 blocos de perguntas, rapidinho. Se vocês quiserem perguntar, a gente tem 44 pessoas ainda presentes. Eu coloquei aqui a lista de frequência, coloquei o YouTube da gente, onde vai ser postado as palestras. Coloquei a palestra anterior do Hugo Alain. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, essa é a hora. Eu estou de olho aqui no chat. Deixa eu descer lá para... Elienay. Maravilhosa palestra, Flávio. Jason, fala maravilhosa. Tratam religião, religiosidade como mercadoria. Rafaela Caminha. Rafaela prestigiando sua fala, Flávio. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, para o Hugo ou para o Flávio, coloquem aqui. Rafaela, parabéns pelo ótimo trabalho, Flávio. Não sei se vocês estão conseguindo, Flávio e Alain, acompanhar o chat, mas se puderem, podem acompanhar também. Eu só estou verificando aqui se vai ter pergunta para passar a fala para vocês.
Se não, eu passo para as considerações finais, mas vamos esperar mais um pouquinho. Pessoal, tem alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa para o Flávio, para o Hugo? Fiquem à vontade. Vocês podem recorrer a eles também para material de estudo, material de pesquisa. Enfim, a gente fica muito aberto para o diálogo com vocês que estão nos acompanhando, que estão participando desse fórum. Marcos, muito obrigado, Marcos. Parabenizando o Hugo Alan e o Flávio Veiga. Bom, não tendo nenhuma pergunta, espera. Mônica levantou a mão. Hugo, tu consegue liberar a fala ou a gente faz escrita? Como é, Hugo? Tu consegue daí? Eu acho que é legal. A Mônica já pode falar. Então eu digo, a Mônica já estava conosco, né? Desculpa, sim. Mônica. Perdão. É porque eu não associei você o seu nome aqui quando eu li a sua fala inicial. E os demais que quiserem aqui, colocam, que eu vejo aqui a possibilidade. A gente está aprendendo juntos com a tecnologia, né? Não é normal a gente fazer um fórum dessa dimensão, com recursos virtuais, mas na medida do possível a gente está conseguindo dar conta. Antes de passar a fala para a Mônica, o Carlos perguntou aqui, Hugo, se você pode liberar os seus slides. Ele está respondendo. Pode responder no microfone também. Posso... Eu liberei o microfone em todo mundo que está aqui agora, que acho que agora a gente tem mais risco. Pronto, de ataque. Okay. Né? Então, Mônica, fica à vontade para fazer sua fala. Oi, gente. Primeiro, agradecer pela fala dos dois professores. Assim, as palestras foram ótimas. Mas eu queria dar uma conversada com o Flávio. Tem um objeto muito próximo dos meus interesses. Né? Flávio, durante a minha pesquisa de mestrado, eu estudo o processo de demonização da matriz africana e encontro exatamente nessas redes de comunicação de massa e principalmente na internet o maior campo de demonização. Enfim, nesse processo a gente vê também uma briga, né, de espaço, uma disputa de espaço do território das periferias entre as igrejas neopentecostais e as comunidades de matriz africana. Acredito que isso em todo o território brasileiro, né? Eu foco sempre em Maceió. Mas, com isso, o surgimento, desde 2011, mais ou menos, é quando a gente tem ideia dos primeiros fatos acontecendo, de Rio de Janeiro para cá, da questão do que hoje se reconhece como narcopentecostalismo. Né? Esse campo, né, da entrada dos neopentecostais dentro dos presídios e trazendo isso para as periferias e formação de milícias religiosas realmente, né? Enfim, juntando isso com o que hoje a gente reconhece como o aparelhamento ideológico religioso neopentecostal nas polícias do Estado brasileiro. Eu quero saber como é que você vislumbra esse universo. Se você pegou, né, se você chegou nessa pegada dentro da sua pesquisa, ou, enfim, né, como é que tu consegue visualizar esse movimento todo? Porque é exatamente isso que está me instigando a partir para uma nova pesquisa. Eu deixo também aberto para Alan, tá? Sim. Mas eu não estou notando mais ninguém com mão levantada ou que queira fazer alguma pergunta, e também não vi a não ser aquela pergunta para o Hugo aqui no chat. Estou verificando de novo. Tem mais alguém que queira fazer alguma fala, alguma pergunta? Senão eu passo a palavra para o Flávio e para o Hugo. Fica à vontade, Flávio e Hugo. Pelo andar da hora, proposta, não sei se vocês aceitam, os dois palestrantes e os demais membros que estão participando. Depois da resposta de vocês à Mônica, muito obrigado pela pergunta, pela participação, por nos honrar na mesa de saudação.
faço essa referência aqui no final de novo, de tão importante que foi a sua fala para a gente e sua participação no nosso fórum. Flávio e Hugo, são 21h39 aqui no meu relógio, 21h40 já. Abriria para vocês responderem a pergunta e depois partirem para as considerações finais. Pode ser? Espera aí, tem uma pergunta aqui. Sebastião, gostaria de saber se poderia integrar-me ao do Neres. Quais seriam os procedimentos de aceite? Poderia me informar? Posso sim, Marcos. Eu vou colocar aqui meu WhatsApp para não ter que explicar aqui. Se você puder falar comigo, eu explico lá, porque o pessoal está mandando pelo e-mail. Mas aí eu posso explicar pelo WhatsApp também. 82981. Flávio, fica à vontade. Pode ser assim, Flávio e Hugo? Aí vocês respondem e depois já fazem emendam com as considerações finais, porque já está bem tarde assim para o que nós estávamos propondo. Fica à vontade, Flávio. Obrigado, Mônica, pela pergunta tão bem fundamentada, não é? O Flávio, oi. Me permita só fazer uma fala aqui, rapidinho, 20 segundos. José Carlos e os demais que estão me conhecendo vão me ver nesses dias todos, né, que a gente vai ter de fórum. Meu nome é Hugo Brandão. É porque aqui é um e-mail institucional e vai o nome completo, mas pode me chamar de Hugo. Eu sou mais conhecido por Hugo Brandão, como eu militei muito tempo no sindicato, ficou mais conhecido Hugo Brandão, eu acabei usando esse nome academicamente e politicamente, enfim. Então, podem me chamar de Hugo Brandão, ou Hugo somente, fiquem à vontade. Mas Sebastião também eu respondo do mesmo jeito, não tem problema não, o nome do meu pai já faleceu, inclusive tenho muito orgulho. É só que eu acabo nem reconhecendo de tanto que ninguém me chama de Sebastião, quando tem Sebastião assim, me chama a atenção. Flávio, fica à vontade. Então, Mônica, obrigado pela sua pergunta bem fundamentada. Não tem como entendermos esse processo da extrema-direita no Brasil, sobretudo com o bolsonarismo, e não levarmos em consideração de como as periferias foram tomadas por algumas igrejas, e não poucas, neopentecostais e pentecostais, e foram exatamente as mulheres pretas, periféricas, das grotas e periferias, em muitos lugares em que tinham os terreiros, que foram tomados por um processo de conversão. Não por acaso, a ministra Damares tinha ONG, tinha organizações e aproximações dentro dos territórios indígenas. Então, é uma estratégia que não começou com Bolsonaro, que já vem há muito tempo, de tomada dos espaços de periferia, do próprio processo histórico da nossa formação da nossa sociedade, em que, sobretudo no Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles, essas pessoas foram expulsas de suas terras e cada vez mais foram subindo aos morros, e, portanto, esse processo de tomada desses espaços e de mudança forçada e, vamos dizer assim, pelo proselitismo, acho que a palavra é essa mesmo, de proselitismo, das corporações evangélicas e de algumas igrejas evangélicas, em menor porte, que tomaram a cabeça, a consciência e o corpo dessas pessoas. Então, há muitos atravessamentos aí. Quando o traficante... É chocante isso, não é? Quando a Maria do Campos Machado e a Magali Cunha, são duas pesquisadoras do Rio de Janeiro, que têm propriedade, duas mulheres pesquisadoras fantásticas, elas fazem um trabalho muito forte com relação aos narcotraficantes, aos traficantes de Jesus no Rio de Janeiro, a gente percebe que esses homens negros ligados ao tráfico, que matam, que torturam, mas que eles rejeitam os terreiros, porque eles estão ali matando, roubando, mas eles são de Jesus. Então, eles têm um pensamento, porque foram forjados desde crianças, adolescentes, passaram por um processo ali de vivência, não posso dizer que a palavra é conversão, mas de vivência, de mudança de concepção de mundo, em que essas igrejas, esse pensamento evangélico, tomou as periferias, com as pregações, com o proselitismo, com o assistencialismo de cestas básicas, com a presença, o pastor que é o psicólogo, que não tem psicólogo, o médico que não tem médico, é o pastor, é as igrejas, então, é a assistência, é o braço
que chega até eles, e não o braço do Estado. Há também outros atravessamentos, quando a gente percebe, portanto, da questão econômica. Então, isso é muito forte. Então, eu estou num governo que instituiu um programa social, como o Bolsa Família, por exemplo, ou um programa que deu acesso aos jovens periféricos à universidade, mas o discurso de que essa esquerda ela é ligada, no caso, o maior nome da esquerda no Brasil, e aqui eu não estou fazendo defesa nem acusação, muito embora eu tenha uma compreensão de que há uma exploração de demonização da esquerda, das esquerdas, são várias esquerdas, mas, sobretudo, do maior nome da esquerda, o centro-esquerda, que é o Lula, nada é proposital. Nada é por acaso. Perdão, nada é por acaso, é proposital. Eu estou ligando o maior líder da esquerda do país a um pacto com o demônio, que vai fechar as igrejas, que vai perseguir as igrejas. A maior que se tornou liderança política, a gente não pode esquecer, pelo colapso da crise econômica, política, da democracia liberal, no nosso caso, com o impeachment de Dilma Rousseff, aonde a direita e a extrema-direita vem com tudo e traz, portanto, num bojo de legitimação, porque eu preciso de legitimação popular. Qual é a legitimação popular da extrema-direita? Os costumes. Então, uma ligação da moral judaico-cristã com Israel. Então, essas lideranças das corporações, elas estão ali sustentando como pilar essa extrema-direita. E se essas lideranças religiosas, para se fazer valer o seu projeto de sociedade, quando demoniza as religiões de matriz africana, demoniza os LGBTs, demoniza a questão da mulher e a sua autonomia enquanto mulher, enquanto ser, com o seu corpo, demoniza a ciência, demoniza os espaços plurais, eu coloco como discurso demonizando as contradições de uma sociedade estrutural capitalista, das contradições do próprio sistema, levando para o campo moral. E ganhando com o discurso raso o senso comum. Então, o que eu faço, talvez, já levando para a conclusão da minha fala, qual é o desafio? O que é que eu penso? Qual é o desafio de todos nós? Aí, quando o Hugo, faço aqui esse um depoimento pessoal, quando o Hugo diz assim, o doutor Flávio, para mim chega a ser um espanto quando eu escuto o doutor Flávio, porque eu venho de uma origem muito humilde. Foi a escola pública que me salvou. Foi a política pública que me salvou. E esse doutor é uma coisa muito distante. Então, estou dizendo isso para a gente ver como a universidade é distante. A esquerda está distante, a academia está distante. Então, nós que pesquisamos, que estamos iniciando, temos esse olhar para as religiões, que temos que disputar espaços por uma religiosidade e uma espiritualidade comprometida com a dignidade humana e com a democracia, e não falo nem a democracia burguesa, que tem seus graves problemas, e a fala riquíssima de Hugo Allan deixa isso muito claro, mas nós temos que ter esse cuidado. A gente não pode se distanciar das pessoas, a gente tem que ter esse afeto, a gente tem que ter uma linguagem do afeto, a gente tem que ter uma proximidade com as comunidades. Por isso que a minha insistência em que a abertura deste fórum fosse com os representantes, pesquisadores, acadêmicos, mas aqueles que também vivenciam a sua realidade, no Calvário, na trajetória, no chão, na terra, na sua fé, porque se faz necessário esse diálogo. Porque é muito fácil, quando você está no sofrimento, você está vivendo a violência, a criminalidade, faltando as coisas na sua casa, na crise, vem o discurso fácil, simplista, eu demonizo, coloco o demônio, que é a origem de todos os problemas, e esse demônio eu vou dar nomes. O PT, a esquerda, o Lula, a universidade, a ciência, a democracia, o poder judiciário, não é? Então, nesse sentido, Mônica e demais, finalizo. Cabe a nós um esforço de nos aproximarmos dos movimentos sociais, das periferias, das associações de moradores, dos espaços onde a vida acontece. Se nós ficarmos fazendo palestras, e palestras as mais conceituadas, utilizando os pensadores teóricos mais renomados e refinados da Europa, e trazendo aqui, que é necessário fazer essa discussão, mas ficarmos entre nós, é um círculo que não se abre. Então, a gente precisa ter coragem, essas pessoas, essas vivências, como matéria-prima,
mas mais que isso, como missão de um pesquisador, ou de pesquisadoras, ou de todos nós, que entende a ciência e o fazer ciência como um compromisso ético de uma sociedade democrática, plural e comprometida com a justiça social. Assim eu finalizo e agradeço e me coloco à disposição para maiores debates, maiores conversas e oportunidades, que a gente possa cada vez mais qualificar e sairmos dos muros das universidades e institutos. Alan, quero também, finalizando, agradecer a sua riquíssima fala. Um abraço fraterno. Alan, fica à vontade. Tá. De novo, eu quero agradecer e me sinto muito honrado por estar fazendo parte deste evento, deste grupo, e vamos adiante. Eu quero trazer um nome a partir da pergunta do Walter. Walter fez uma pergunta ali sobre como superar o humanismo burguês, a alternativa. E aí eu quero trazer um nome que é o teórico, já que o Flávio falou do teórico aí. É um teórico que eu pesquiso há muito tempo, já desde 2002, que é o Henrique Dussel, né? Faleceu faz 2 semanas, eu acho, 2 ou 3 semanas. E eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente e manter uma amizade com ele durante os últimos 10 anos, né? Então... Coisa linda. Oi, Flávio. Assim, que coisa linda, que maravilha. O Dussel Eu sou um cara muito agraciado, cara. Eu tive a honra de conhecer, né, e ter uma certa proximidade com o Henrique Dussel, com Paul Singer, e hoje com o Euclides Mance, né, que ainda vai se revelar aí com os livros que ele está lançando agora, mas são 3 grandes. E eu aprendo muito com eles por serem os meus mais velhos, mais próximos aí, que me inspiram, né? E aí essa coisa, eu começo por aí que o Flávio falou, né? Essa coisa da disputa, da produção do conhecimento científico e tecnológico, as duas coisas, né? Científico e tecnológico, né? Para a maioria dos povos, porque hoje é utilizada apenas por uma pequena minoria, né? Toda a produção científica e tecnológica hoje ela vai para a burguesia, que é 1%. 1%. Ela está voltada para isso, né? A nossa universidade pública aqui, a USP, né, por exemplo, aqui em São Paulo, né, ela tem dentro dela empresas privadas que se utilizam do resultado da pesquisa para levar para a empresa obter lucro. A nossa Amazônia, né, tem pesquisadores, pesquisadoras internacionais que levam todo o conhecimento dos povos originários para farmacêuticas fabricarem remédio dentro. Então, se a gente não disputa o conhecimento, né, a produção do conhecimento em geral, né, técnico e científico, né, e educacional, a gente vai demorar muito, minha gente, para a gente conseguir sair de onde a gente está, né? O neoliberalismo, apesar de em crise, eu creio, ele pode ficar 100, 200, 500 anos em crise, né? Se a gente não tiver proposta para oferecer, a gente não passa isso, né? Na hora que eu falei lá, eu representei um pouco o ciclo das culturas, né? Da marginalidade, ascensão, época clássica, crise e substituição, né? Eu creio que hoje nós estamos na crise do capitalismo, né? E os capitalistas hoje assumem isso, os honestos, né? Só que isso pode se arrastar ainda por, né, milhares de anos. Então, para responder a pergunta do Walter aqui mais objetivamente, né? Como superar o humanismo burguês, né? Perceba, na história até aqui, e aí eu estou me referindo, estou pegando só a indústria aqui agora, para poder pensar uma resposta objetiva aqui, né? O Dussel escreveu uma última trilogia dos livros dele, ele escreve muito, né? Mas é Política da Libertação, né? E o primeiro volume dela, que tem 600 e poucas páginas, eu não vou pegar ali, ele fala justamente da história de alguns povos, né? Não eurocêntricos. Então, ele vai falar da história da China, da invertente política, né? A história da política desses povos, né? Mesopotâmia, Egito, né? Alguns povos da África, etc. E aí, a gente percebe, estudando a história mundial de fato, né? A multiplicidade, né, de desenvolvimentos históricos, culturais e políticos, né, que nós temos na humanidade, né? São múltiplas, né? E aí a gente pensa a partir de uma só, do europeu, que é cristão, que é branco, que é machocêntrico, que é falocêntrico, tudo isso que a gente já sabe, mas precisa dizer todos os dias, né? E aí a gente pensa só a partir desse padrão, né?
o próprio reconhecimento, então, Walter, da alteridade, das alteridades, de que nós somos seres humanos e o ser humano é um ser altero, portanto, múltiplo, né? Tem diversas culturas, diversas religiões, diversas políticas, etc., já é, em si, né, um grande passo para a gente superar o humanismo burguês, que é totalitário, que é impositivo, daí por diante, né? Hoje, na América Latina, e aqui eu quero citar a América Latina porque está bem próxima, né? Nós temos ali, né, os movimentos, alguém falou dos novos movimentos sociais, né, citou, eu não lembro quem, acho que foi o Flávio, falou dos novos movimentos sociais e tal, surgiu o novo constitucionalismo latino-americano, né, que foi todo um processo dos movimentos sociais e populares que levaram à presidência da República pessoas como Evo Morales, Hugo Chávez, o Rafael Correa, né, que são movimentos que lutaram até escrever a sua própria Constituição, com um monte de problemas, mas com um monte de novidades políticas, culturais, né? O plurinacionalismo, por exemplo, a ideia de um Estado plurinacional já faz parte disso, né? Opa, se o Estado é plurinacional, ele tem que ser leigo, portanto, reconhecer todas as nacionalidades que há dentro desse país, etc. E aí vai, né? Não quero me estender muito aqui, mas a gente está escrevendo. Walter, eu acho que a gente não pode ter ideia de que um grupo vai se reunir e vai dizer agora a gente vai escrever o novo humanismo. Essas coisas vão se dando na história, né? E aí elas vão confluindo para o que será daqui 20 anos. Nenhum de nós aqui é capaz de dizer, né? Agora, vai depender do que a gente fizer no agora. O que será daqui 20 anos vai depender do que a gente fizer agora, né? Se a gente continuar só nessa coisinha de vamos defender, e aí todo o respeito, gente, a história do movimento social brasileiro, a história da democracia burguesa, porque querendo ou não, e aí o Marx mesmo dizia isso sempre, né? A cultura burguesa, de fato, é a melhor que existiu até agora na nossa história, né? Porque hoje a gente vive melhor do que antes, né? Agora, para os povos periféricos, etc., não chegou ainda, né? A cultura burguesa não chegou. Eles continuam sendo, os povos negros, os povos indígenas, os povos, né, continuam sendo oprimidos, né? Então, a gente precisa dessa coisa, né, desse movimento que traga, de fato, essa vontade de libertação, essa vontade de dizer, olha, chega, né, vamos começar a dialogar aqui com os nossos povos indígenas, quilombolas, com os nossos, né, as pessoas negadas. E aí o Dussel tem essa coisa de que é desde a exterioridade, né, das alteridades, que vai surgir a novidade, né? Porque se a gente ficar só conversando com os livros europeus, Hegel, Kant e tal, a gente vai continuar reproduzindo isso, né? Então, um pouco por aí o caminho de resposta, que é epistêmico, é político, é econômico e tudo isso, né? E aí, então, a Mônica falou, eu quero só comentar um pouquinho da Mônica, que eu acho muito importante isso, Mônica. Ela falou que está se animando para uma nova pesquisa. Vou tentar aí dar alguns elementos para ela se animar um pouco mais aí, né? Provavelmente ela já saiba, mas é legal a gente falar aqui, né? Esse movimento, ele se aproveitou, por exemplo, dessa perspectiva miliciana que a Mônica fala, ele se aproveitou, por exemplo, da questão da capelania. Para quem não sabe o que é capelão, é aquele cargo que era muito utilizado pela Igreja Católica, onde um padre tinha o status, ainda tem, né, o status militar, e aí ele pode acessar tranquilamente os hospitais, enfim, né, as repartições públicas, né? Então, o capelão é um pouco disso, né? E aí, esses movimentos fundamentalistas, se aproveitando disso, criaram escolas de formação de capelões, né, que se tornaram escola paramilitares. A gente vê aqueles cultos da Igreja Universal, por exemplo, aqueles soldados entrando, marchando, como se militares fossem. E aquilo é uma milícia, gente, paramilitar, nascida no seio do fundamentalismo, né? Então, não sei se ajuda, Mônica, mas é de fato isso, é um milicianismo, né? E aí o Flávio falou dessa coisa, né? Eu dou um nome para isso chamado cristandade neoliberal, Flávio, que é justamente isso. Esse fundamentalismo, ele está a serviço do neoliberalismo. Há estudos de que a renovação carismática foi elaborada pela CIA para poder suprimir a teologia da libertação na América Latina. Né? Tem estudos sobre isso, gente, acadêmicos. Mônica, eu acho que você consegue encontrar isso e se interessar, né? Então, é de fato uma produção pensada
para que esse novo cristianismo sucumbisse, ele fosse até o neoliberalismo, né? Essa coisa do individualismo que o Flávio fala muito bem, é isso, né, gente? Não existe mais comunidade. Eu pago o dízimo, que nem está no Novo Testamento, não existe dízimo no Novo Testamento, né? Mas eu pago o dízimo e aí eu me sinto tranquilo, eu não preciso da comunidade. Eu pago o dízimo, eu estou dando a minha obrigação, eu vou na igreja, tal, comungo com meu Deus, que é uma relação vertical, né, com meu Deus, e acabou essa coisa do próximo, do amor ao próximo, do respeito ao próximo, né? É uma cristandade neoliberal, de fato. Né? Um pouquinho disso que eu queria falar. Gente, muito obrigado mais uma vez e vamos caminhando e construindo. Obrigado, Gualã. Flávio, eu vi que você levantou a mão aqui, quer fazer alguma fala? Seja breve, por causa da hora, já estamos... Não, é brevíssimo, é só para reafirmar o que o Hugo falou. A renovação carismática católica, ela não é por acaso. A conexão com a fala da Irineia. Quando se muda o sistema capitalista, na verdade, não é quando se muda o sistema capitalista. Quando o sistema capitalista muda de estratégias nas crises, essas mudanças estratégicas também acontecem nas dimensões da religião, da cultura, como estratégias de dominação, de acomodação, né, de reacomodação. E, de fato, há um estudo, sim, a renovação carismática católica, ela é uma reação à teologia da libertação, que estava muito forte na América Latina, na América do Sul. É só isso, para corroborar com essa informação, e que isso é um campo de estudo fundamental para todos nós que queremos ter um olhar para as comunidades locais, para as igrejas, para os movimentos, de olhar que essa extrema-direita ela está ali, ela está ali fulminando, sabe, um verdadeiro sentido de sociedade plural e democrática. E eles estão indo pela questão, muito pela questão religiosa. É isso. Está atento. Obrigado. Obrigado, professor Flávio Veiga. Obrigado, professor Hugo. A todos que ficaram conosco até agora, estamos em 33 pessoas. Se esqueceram de assinar a lista, por favor, não deixem de assinar. Pessoal, eu tenho um TDAH severo, não dou conta de ficar no chat respondendo no WhatsApp. Mas, assim que acabar agora, eu vou tentar responder as mensagens do WhatsApp, mas vou falar brevemente aqui de algumas perguntas que foram feitas no chat. Acho que foi o José Carlos que perguntou se a gente tem alguma página. Tudo é muito novo, assim, o grupo... Esse é o primeiro evento, mas a gente já tem uma página do Instagram, está iniciando ainda. Nós temos um projeto de blog. Muito provavelmente a gente já deve ter alguma novidade do blog nos próximos meses. E a página no YouTube. Então, YouTube, Instagram, por hoje, só YouTube, Instagram e provavelmente o blog para a gente estar publicando alguns textos nossos e fazendo alguns debates, algumas discussões. Antes que saiam, tem um grupo de WhatsApp. Hugo, se você pudesse botar o link do grupo do WhatsApp nosso para quem quisesse participar, é um grupão assim para a gente estar informando todos e todas acerca do que a gente vai estar fazendo. Sobre entrar no NERES, pessoal, deixa eu brevemente falar, porque está muita gente perguntando. O NERES é um grupo institucional, né? Um grupo ligado ao IFAL, que tem pesquisadores da UFPE, da UFAL, da Federal da Paraíba, e que, a partir desse grupo, surgiu uma especialização. Então, infelizmente, a gente fica nas amarras do Estado, tem alguns pré-requisitos a cumprir. Então, os que estão falando comigo, eu vou estar mandando, vou estar enviando pelo WhatsApp, pode ser pelo e-mail, o que é o NERES, né? O nosso documento de fundação, para vocês entenderem um pouquinho, ver se de fato querem entrar. E os pesquisadores que pesquisam na área da ciência e da religião são muito bem-vindos a estarem conosco. A gente vai dialogar entre nós como é que a gente vai conseguir gerenciar essa questão de entrada de novos pesquisadores, porque a gente tem reuniões bienais e temos projeto de mestrado, e assim, entrou, não produz, o grupo cai na avaliação, a gente precisa ter produção. Infelizmente, essas questões da CAPES, do CNPq, a gente fica submetido à produção, né? Produção científica que está tendo que sempre produzir. Mas os que estão demonstrando interesse em conhecer o NERES, em participar do NERES, saibam que são bem-vindos e bem-vindas a estarem conosco no CNPq. Então, quem já é graduado, olha, só passar uma informação rapidinho, inclusive para os palestrantes, nós temos, primeiro, parabenizar os estudantes do ensino médio que estão conosco. É impressionante, tem 20% de alunos que são do ensino médio que estão aqui na nossa reunião, que estão nesse fórum. Então, assim, uma meninada, me desculpe, falo com muito carinho, sabem quanto carinho eu tenho pelos meus alunos do ensino médio, 18,9% são do ensino médio.
A imensa maioria são de especialização, estão fazendo hoje já tem pós-graduação, hoje estão fazendo. Temos aí 13% de doutores e 26,4% de mestres. Como eu falei, tem gente do Brasil todo. Eu não tenho nem como citar assim todas as localidades que são imensas. Caruaru me surpreendeu. Tem muita gente de Caruaru. Pessoal, quando for se inscrever, pode botar, quando for mandar mensagem, pode botar a cidade também, que a gente fica muito empolgado quando a gente sabe de onde vocês são. Então é isso. Na próxima palestra, a gente vai discutir pós-modernidade e religião. Quem dará a palestra sou eu e o professor Lucas, né, professor doutor em filosofia, né, em educação, professor Lucas Omena. O horário vai ser às 19 horas, a gente vai tentar chegar às 21 horas, então peço para vocês não perderem esse momento, peço desculpa por ter me atrapalhado em alguns momentos aqui, porque eu tenho TDAH, e qualquer desorganização desestabiliza todo, então peço desculpa aqui se não conseguir suprir as expectativas de alguns. Mas então vamos nos despedindo de todos vocês e marcando o nosso encontro para a próxima sexta, às 19 horas. Professor Hugo Alan, muito obrigado pela palestra. Professor Flávio Veiga, muito obrigado. A todos aqueles que fizeram fala de abertura, nosso muito obrigado no NERES. O NERES agora está oficialmente apresentado ao Brasil. Todos vocês que estão nos acompanhando de diversas regiões do país agora conhecem o NERES e podem estar pesquisando junto conosco. Está nesse grupo de pesquisa conosco. Basta mandar lá o WhatsApp ou e-mail ou entrar no nosso grupo que a gente vai estar tentando, à medida do possível, responder a todos a contento, a todas a contento. Muito obrigado. Até próxima sexta-feira. Pós-modernidade, a turma que gosta, até quem não gosta muito de pós-modernidade, que estejam aqui presentes para a gente fazer esse debate. Muito obrigado e uma salva de palmas para os palestrantes e para os participantes. Valeu, gente. Obrigado. Pessoal, até mais. Tchau, tchau. Parabéns. Boa noite.